Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos os amados irmãos com a paz do Senhor nosso Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, que esta saudação com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja na vida de todos vocês, que a proteção do Senhor nosso Deus esteja sobre todos a cada dia. E estamos aqui novamente para mais uma escola bíblica online. Hoje a nossa escola bíblica, a gente vai estar estudando a lição de número 10. Portanto, nós já estamos no estudo do capítulo 22 de Gênesis e convidamos vocês a permanecer nesses estudos para que nós possamos ampliar cada vez mais o nosso conhecimento. Então, nós estamos aqui nessa tarefa, sempre cumprindo aqui também esse trabalho de forma online, através dessa live, a nossa escola bíblica online. Então, apresentando aí para vocês o nosso estudo. Deixa eu passar aqui um pouco. Como sempre, a gente inicia com esse texto de reflexão. O texto diz assim: muito se fala sobre como se deu o início da humanidade com as suas respectivas civilizações. Por mais que os historiadores e arqueólogos busquem sempre novas respostas diante de várias descobertas, é notável também que tais descobertas apenas reafirmam os registros do livro de Gênesis. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente sempre inicia aí com esse texto reflexivo, dando início assim à nossa escola bíblica. Nossa escola bíblica, a gente continua estudando a revista do segundo trimestre de 2020. A gente dividiu o livro de Gênesis em 4 partes. A primeira parte, que foi a parte 1, a gente estudou no primeiro trimestre, do capítulo 1 até o capítulo 12. A segunda parte, estamos estudando do capítulo 13 até o capítulo 25. E vamos estudar também no terceiro trimestre a partir do capítulo 26. E chegaremos assim até o final do ano, cumprindo a tarefa de estudar todo o livro de Gênesis. E assim a gente vai aprender várias questões que são importantes para o conhecimento doutrinário. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar aqui apresentando aí. Hoje a lição de número 10, dia 13 de junho de 2020 e capítulo 22. Como sempre, a gente inicia fazendo a leitura do capítulo inteiro. A gente sempre tem que ter o cuidado de não estar estudando a Bíblia ou trechos da Bíblia de forma isolada. O importante é que a gente entenda todo o contexto em que ocorre aquela história, para que a gente possa depois dar uma explicação mais lógica e verdadeira para as pessoas que nos ouvirem. Então vamos lá para a leitura. Gênesis, capítulo 22. Então Gênesis 22 inicia assim. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque,
a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. E oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque. E ele tomou fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis, estou aqui, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, não faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Javé Jireh, como se diz até o dia de hoje. No monte do Senhor ele será visto. E o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu uma segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, disse o Senhor, pois por que te fizeste tal coisa, e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e eles se levantaram e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E depois destas coisas, comunicaram a Abraão, dizendo: eis que Milca, ela também gerou filhos a teu irmão Naor. Uz, seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, o pai de Arã, e Quezede, e Azo, e Pildas, e Gilav, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe gerou também Tebá, e Gaã, e Taás, e Maaca. Essa
é a leitura de Gênesis 22. Então convido a todos os queridos e amados irmãos para juntos a gente fazer uma oração ao Senhor. Vamos estar orando, vamos estar buscando ao Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Pai, nós oramos, Senhor, ao Teu nome e Te louvamos pela Tua graça e pelo Teu grande poder. O Senhor é o Deus maravilhoso, digno Tu és de receber toda a honra, toda a glória e louvor para sempre. Abençoa-nos, Senhor, e concede-nos mais da Tua palavra, e que nesta manhã possamos crescer cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, nós estamos aqui, a estudar novamente. Quem já tem a revista, você pode usar aí a revista nesse momento. Você pega a sua revista, abra a sua revista para iniciarmos a lição de número 10, que trata sobre Gênesis, capítulo 22. Então vamos lá para a introdução. Quem não tem a revista pode acompanhar aqui na tela. Quem tem, o melhor é acompanhar mesmo na revista, O ideal é acompanhar na revista. Então a introdução sobre esse estudo de Gênesis 22 diz o seguinte: temos aqui o relato de uma das maiores provas de fé de Abraão. Esta parte das Escrituras é muito rica em doutrina e aplicação prática. É o que a gente vai aprender. A gente vai perceber que através de Gênesis 22 a gente descobre uma porção de elementos doutrinários e que servem para aplicação prática, ou seja, para a nossa vida. Gênesis 22 fala sobre a ocasião em que Deus provou Abraão. O estudo bíblico de Gênesis 22 mostra como o patriarca hebreu demonstrou obediência plena e confiança na promessa de Deus e total compromisso com ele. São elementos importantes que a gente vê aí: obediência, confiança e compromisso. Além disso, Gênesis 22 faz ainda uma referência ao sacrifício de Cristo ao registrar a provisão de Deus de um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Nós vemos aí essa prefiguração. Um esboço de Gênesis 22 pode ser feito da seguinte forma. De que maneira? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos encontrar é Deus provando Abraão. É o primeiro elemento que a gente vai perceber na leitura. O segundo esboço que a gente vai perceber, a segunda parte que a gente vai ver, é que Deus providenciou um carneiro para substituir Isaque, ou seja, o carneiro para morrer no lugar de Isaque. E a terceira coisa que a gente vai perceber é quando é mencionado a descendência de Naor, que isso é de extrema importância para a gente compreender uma série de elementos na história do mundo. Às vezes a gente passa por algumas passagens na Bíblia e a gente acha que aquela parte não tem muita importância. Por exemplo, raramente você vai encontrar alguém que diz que gosta de estudar sobre genealogia. Genealogia é aqueles fulano é pai de Beltrano, que é pai de Beltrano. Aí às vezes torna-se uma leitura, até de certa forma, compreensível, que é cansativa. Mas por que está na Bíblia? Existe, portanto, algumas questões que nos permitem entender o seguinte: aquilo está registrado na Bíblia não à toa. Por exemplo, quando a gente vai estudar a genealogia de Gênesis, é a única coisa que nos permite fazer um cálculo da idade do planeta Terra. Mas como fazer isso? Só é possível através de um estudo detalhado da genealogia.
Ou seja, vai ser uma série de contas, né? De cálculos que serão feitos, tanto adição como subtração. Então, constantemente a gente vai somar e subtrair, até que a gente faça todo o apanhado da genealogia. Ou seja, a genealogia está na Bíblia não à toa. No caso da descendência de Naor, é importante a gente entender porque é um registro histórico. Através dessa descendência, existe todo o desenrolar da história de habitantes, por exemplo, do Oriente Médio. O que faz a gente compreender por que algumas coisas são do jeito que foram no passado e por que ainda continua assim. Então vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico, como já foi mencionado, o primeiro tópico mostra a prova de Deus, ou seja, Deus provando a Abraão. Uma extraordinária forma de provar alguém. Vamos lá. Então, o primeiro tópico, Deus prova a Abraão. Tópico 1.1, subtópico 1.1. Eis-me aqui. Gênesis 22 inicia dizendo que, num determinado tempo, Deus pôs Abraão à prova. A Bíblia mostra em várias passagens que Deus submete seu povo a testes, que muitas vezes envolvem situações de sofrimento ou adversidade. Mas o objetivo das provações enviadas por Deus é pedagógico. Como assim pedagógico? Significa dizer o seguinte, que em cada provação, Deus não está provando o homem para denegrir a imagem desse homem ou reduzi-lo. Quando Deus prova alguém, Deus traz ensinos através desta provação. Ou seja, toda e qualquer provação conduz o homem a um aprendizado. Ninguém passa por uma provação sem que tenha aprendido ou melhorado em alguma coisa. As provações servem para o aperfeiçoamento à fé e à obediência dos santos. Deus chamou Abraão e prontamente ele respondeu: Eis-me aqui. Gênesis 22, versículo 1. A expressão usada também por outros homens de Deus enfatiza a sua posição de sujeição à vontade do Senhor. Por exemplo, esse eis-me aqui, está registrado em várias partes da Sagrada Escritura, como no caso de Moisés, a gente vê Êxodo 3, 4, no caso de Samuel, também capítulo 3, versículo 4, e no caso de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Pois Deus Abraão aprova, Então, Deus provou de fato a Abraão, uma grande prova. Notadamente que em nossos dias, Deus não tem provado as pessoas assim, pediu o seu próprio filho. Nós temos um termo aí, que é o termo do hebraico, que se pronuncia como está escrito, foi escrito aí da forma que se pronuncia, que é o Nissá, ou Nissa, que é do hebraico, e significa provar. Significa um teste que revelaria a fé de Abraão, como nada ainda o conseguiria fazer. Ele tinha de dar prova da obediência absoluta e incontestada de sua fé. Você deve se perguntar o seguinte: mas por que disso? Por que Deus iria exigir algo tão forte, tão pesado de alguém? Em primeiro lugar, nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um dos grandes patriarcas. Aliás, o maior de todos os patriarcas, que foi Abraão. De Abraão surgiu Isaac, e lá adiante, com seu neto Jacó, nasce as 12 tribos de Israel, que dão origem ao povo hebreu, ao povo de Israel. Esse primeiro patriarca, ele precisava ser, portanto, um grande exemplo para o mundo. Esse grande exemplo o tornaria
com uma diferença muito grande em relação a todos os demais que surgissem após ele. Lembrando que Abraão não é pai apenas de Israel, mas Abraão tornou-se, portanto, pai de todas aquelas gerações que passaram a habitar do Oriente Médio, naquelas regiões da Mesopotâmia. Então, todos ali são descendentes de Abraão. Agora, os descendentes de Isaac é que dão origem ao povo de Israel. Vamos lá para outra parte, que é o subtópico 1.2, que diz aí: Abraão obedeceu sem questionar. Você deve ter percebido na leitura que quando Deus faz a proposta, né, que ele tinha que entregar o seu filho, não houve questionamento. Talvez qualquer um de nós ia questionar. Talvez você, talvez eu, iria dizer: Senhor, mas o meu filho, né? Abraão, no entanto, não questionou. Deus ordenou que Abraão tomasse Isaque, seu único filho, e o oferecesse em holocausto, em um dos montes, né, da terra de Moriá. Mas é interessante que o texto de Gênesis 22 não mostra em nenhum momento Abraão discutindo com o Senhor. Ou seja, em nenhum momento Abraão interpela a Deus, questiona, dizendo: Senhor, mas por que meu filho? Eu não vou fazer isso, eu não vou matar o meu filho. Abraão não questiona, ele apenas obedece, sem nenhum tipo de questionamento. Ele simplesmente ouviu a ordem divina e obedeceu imediatamente. Ele se levantou de madrugada, preparou o seu jumento e lenho, tomou Isaque e 2 de seus servos e partiu para Moriá, obedecendo até mesmo de olhos fechados, passo a passo, né? Até que a fé se destacasse clara como o sol do meio-dia. Abraão passou pelo fogo, né, mais ardente, ou seja, aquela provação de Abraão foi uma provação, vamos dizer assim, terrível, mas ele passou. Permaneceu firme sob as maiores pressões e suportou as mais difíceis, né, ou a mais difícil tentação, para emergir da prova em completo triunfo. Ou seja, aquela provação de Abraão foi uma provação extremamente rigorosa. Nós não vamos encontrar em nenhuma outra parte da Bíblia uma provação como esta. Deus pedindo que o pai sacrifique o seu próprio filho em holocausto. Para quem não sabe o que é holocausto, deixa eu explicar. É muito interessante a gente entender isso. A gente não pode partir do princípio que o holocausto é um sacrifício. A gente pega o animal, mata o animal, derrama o sangue e pronto. Não. O holocausto, ele significa um sacrifício queimado. Ou seja, além de matar o seu filho, Abraão teria que depois queimá-lo, né? Porque a palavra holocausto significa fogo sobre o altar, né? Então, quer dizer, um sacrifício queimado. Então, você imagina a situação para um pai, né? Pegar o seu filho, colocar esse filho amarrado e imolar, ou seja, cortar, degolar seu pescoço, ter o sangue derramado e depois ainda colocar fogo no altar. Isso é completamente, você diz assim, isso não parece muito viável, né? E não é. Mas Deus, na verdade, queria provar, ou seja, até onde iria a obediência sincera de Abraão. O outro ponto, o subtópico 1.3, ele diz o seguinte, acompanha aí, por favor. Uma ardente frase. A frase é essa: Deus proverá. Ao terceiro dia, Abraão conseguiu avistar o lugar que Deus lhe havia falado. A partir dali, ele seguiu o caminho apenas com Isaque. Inclusive,
Isaac foi o responsável por carregar a lenha do holocausto. Isso significa que, apesar de a Bíblia não dizer qual era a idade de Isaac naquela ocasião, ele já tinha tamanho suficiente para tal tarefa. Gênesis 22, versículo 4 ao 6, narra essa parte. Em determinado momento, Isaac questionou Abraão sobre onde estava o cordeiro para o holocausto, já que eles estavam carregando somente a lenha, o fogo e o cutelo. A resposta de Abraão foi uma profunda declaração de fé. Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. Nenhum teste seria mais severo do que aquele que agora Deus lhe impunha, e nenhuma obediência seria mais perfeita do que aquele teste de Abraão. Então nós temos duas questões muito importantes aí nessa parte. Primeiro, observe que eles já haviam saído de casa, né, de onde ele estava, para ir para o Monte Moriá, e era um percurso de certa forma distante, porque vocês veem aí que já tinham passado 3 dias. Ou seja, 3 dias depois, quando estavam se aproximando do Monte Moriá, Abraão disse aos seus servos: olha, vocês fiquem aí e eu prosseguirei com o menino. Essa é muito interessante, 3 dias. Talvez como uma simbologia do que ocorreria com Jonas, talvez uma simbologia do que ocorreria também com Jesus Cristo mais adiante. São uma série de elementos que nos ajudam a compreender alguns desenrolar da Bíblia Sagrada em outras partes. A outra coisa interessante é com relação à idade de Isaac. Bem, existe um estudo realizado pela religião judaica que estabelece uma idade para Isaac nesse período. Eu prefiro não dizer aqui. Por que não vou dizer aqui? Eu sei o que eles dizem, eu sei a explicação que eles dão, mas eu não vou aqui dar essa explicação por uma razão bem simples. Nós não temos esse elemento explicativo na Bíblia Sagrada. Portanto, eu não vou passar uma informação desse tipo, até porque é uma informação muito importante, em dizer, pronto, Isaac tinha exatamente essa idade quando Abraão levou ele para o Monte Moriá para realizar o sacrifício. Mas os irmãos podem ficar à vontade e pesquisar sobre isso. Por uma razão de ética doutrinária, eu não farei isso. Mas eu quero apenas dizer para vocês que existem sim elementos históricos, explicativos do povo judaico, em que eles dão uma explicação deles com relação a isso. Quem sabe fica aí para uma tarefa, para cada um de vocês, uma atividade, descobrir qual era a idade de Isaac naquele período ali. Então, quem topar, é só procurar aí. Quem sabe a gente coloca no grupo aí da igreja fazendo essa pergunta, Pergunta muito interessante. Então vamos lá para o segundo tópico, que trata sobre a providência divina, ou seja, a providência de Deus diante daquele acontecimento. A providência divina de um carneiro. Ou seja, quando tudo parecia estar perdido, então Deus ali traz a solução. A obediência e humildade de Isaac. Gênesis 22 diz que quando Abraão e Isaac chegaram ao lugar indicado por Deus, o patriarca edificou um altar, dispôs a lenha sobre ele e deitou Isaac amarrado sobre a lenha. Está lá no versículo 9. Também é interessante notar a obediência de Isaac. Em nenhum momento do Gênesis 22 registra qualquer lamentação ou revolta por parte do rapaz. Tudo estava em seu devido lugar sobre o altar. O filho amado,
das promessas, estava amarrado, prostrado sobre a lenha, que ele mesmo trouxera sobre os ombros. O fogo estava pronto, tudo estava calmo e quieto. A faca afiada foi desembaiada e levantada para realizar aquilo. Vamos pensar na situação de hoje. Por exemplo, os jovens que nós temos hoje. Vocês acham que os jovens de hoje eles se comportariam assim? Né? Talvez não. Na verdade, começando pelo próprio Abraão. Né? A maioria de nós, se tivesse numa situação dessa, pelo menos ia questionar. Mas, Senhor, né? O meu filho, né? Ou o mesmo jovem. O jovem também ia questionar. Não, eu não vou aceitar você me amarrar e colocar aqui sobre esse altar. Mas observe algo muito interessante. Em nenhum momento Isaac fez qualquer questionamento ou fez algum tipo de coisa que pudesse dizer que ele estava revoltado com a situação. Qual é o elemento doutrinário que nós aprendemos aqui? Nós temos aprendido até aqui a total obediência. Mas não é só isso que a gente aprende. O que é que a gente aprende? Nós temos aqui também a figuração, a prefiguração do que ocorreria com Cristo. Quando a Escritura diz que o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ou seja, nesse momento aqui, Isaac assume o tipo de Cristo. Ele está assumindo o tipo de Cristo. Não se quer dizer que ele era o Cristo, mas que estava assumindo, nesse ponto, nesse momento, o tipo de Cristo. Por quê? Porque ele, de forma muda, de forma calado, aceitou. E aceitou porque acreditava que aquilo era, de fato, necessário. Mais adiante, nós veremos outros elementos muito importantes para a gente entender uma série de questões doutrinárias. É por isso que nós estamos estudando Gênesis. Se você estudar Gênesis detalhadamente, todas as demais doutrinas elas se tornarão mais fáceis, mais simples para a nossa compreensão. Porque aqui em Gênesis é onde nós encontramos os chamados elementos básicos ou os elementos fundamentais da nossa fé. Então vamos lá para o subtópico 2.2, é a outra parte que nós vamos ver agora. Acompanhe aí. Diz aí: a vitória da fé. Quando Abraão tomou o cutelo é a faca para imolar. Né? Ela tem uma curvatura em forma de meia-lua, ela encaixa corretamente no pescoço. E quando é puxada, ela corta, né, o pescoço da vítima. O anjo do Senhor bradou do céu, ele interrompeu, ou seja, fez com que ele parasse. Foi nesse momento que Abraão escutou as maravilhosas palavras, que diz assim, no versículo 12: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Isso significa que a fé de Abraão havia sido confirmada através da obediência. As referências para isso nós encontramos em Gálatas 5, versículo 6, Hebreus 11, 17, Tiago 2, 21. De repente, a voz do céu quebrou o silêncio. Deus ordenou a que Abraão deixasse a faca de lado, desamarrasse as correias que prendiam o rapaz. Deus experimentara o seu coração e estava satisfeito, porque Abraão foi comprovadamente, né, aprovado por Deus. Novamente, Isaac se colocou ao lado de seu pai, uma testemunha da misericórdia, da graça e da provisão do Senhor. Olha só que nós vamos aprender aqui, né? Quais são os elementos doutrinários que a gente aprende até aqui. Primeiro elemento doutrinário
sempre vai se repetir essa questão, é a obediência. A segunda coisa que nós aprendemos aqui em relação a isso é a misericórdia. Deus aqui ele demonstra a misericórdia. Quando ele diz, não faças isso, porque agora sei que temes a Deus, significa dizer não só aprovação, mas um ato de misericórdia sobre Abraão. Lembrando que a palavra misericórdia, né, significa o amor que vem de dentro do coração de Deus. Há outro elemento doutrinário que a gente aprende aqui, é que nesse momento, Isaac passa a assumir a condição de um pecador e que é salvo por um cordeiro. A mesma condição em que toda a humanidade se encontra, aonde o único sacrifício que pode salvar é Jesus Cristo. Então Isaac aqui está ali, né, para ser imolado, para ser morto. E naquele instante em que ele está ali para ser morto, há um brado de salvação para a sua vida, de salvação para eles. Não faça isso. E nesse momento ele assume a condição de um pecador que recebe a misericórdia para que não morra, para que seja salvo. O elemento doutrinário que nós aprendemos aqui é a chamada salvação. A salvação através da graça gratuita de Deus para a nossa vida. Esse é o elemento doutrinário. A outra coisa importante que a gente aprende aqui, vocês observem que o texto diz assim, o teu único filho. Ora, se nós estudamos até aqui, até Gênesis 22, vocês devem lembrar que Abraão teve um outro filho, que foi Ismael. E por que Deus aqui menciona teu único filho? Ela é mencionado assim por uma razão, pode parecer talvez não lógica para a maioria, mas é mencionado porque este é o filho legítimo. Aí você diz, mas Ismael não é filho legítimo? Ele não nasceu de fato? Sim, mas ele não nasceu de uma ordenança divina, ele nasceu por uma escolha puramente humana. A escolha de Abraão e de Sara, aonde Abraão coabitou com a escrava Agar e que nasceu Ismael, não sendo, portanto, filho da herança. O filho legítimo ele teve com a sua esposa Sara, que foi Isaac. Por isso Deus disse, o teu único filho. Talvez para uma grande parte das pessoas é questionável essa questão, mas é importante que a gente entenda também um pouquinho sobre isso. Vamos lá para o tópico 2.3. Esse tópico também é interessante. O Senhor proverá. Então vamos aqui. O Senhor proverá. Imediatamente, deixa eu aproximar aqui um pouco. Pronto. Imediatamente Abraão ergueu os olhos e contemplou um carneiro preso entre os arbustos. Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocaustos e chamou aquele lugar de o Senhor proverá, né? Que do hebraico, né, tem o tetagrama e o jirê, né, se pronuncia jirê, né, que é Jeová Jireh, né, quer dizer Deus proverá. Depois disso, mais uma vez, o anjo do Senhor bradou do céu e confirmou a aliança com Abraão. Versículos 15 ao 19. Na verdade, Abraão dizia que Jeová era capaz de ver e providenciar à sua maneira. Ele tinha em seu coração a segurança calma de que Deus seria capaz de cuidar dos detalhes. Abraão não sabia que o rapaz seria poupado da experiência da morte, né? Abraão, claro, não sabia disso. Mas tinha a fé para crer que o Onipotente providenciaria o necessário à sua maneira e na hora exata. Paulo penetrou nas profundezas desta verdade quando disse: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também ele todas as coisas? Você pensa assim, o que estava passando na cabeça de Abraão? A gente pode, é lógico, naturalmente a gente é levado e conduzido a questionar sobre isso. O que passava na cabeça de Abraão? O apóstolo Paulo, mais adiante,
ele explica o seguinte, que na cabeça de Abraão, e olha só, não é uma explicação hipotética, que não é nossa, não é de pastor, não é de um teólogo. Essa explicação está na Sagrada Escritura, foi dada pelo apóstolo Paulo. Paulo explica o seguinte, o que passava na mentalidade de Abraão é que ele acreditava que Deus traria o seu filho de volta. Detalhe, até esse momento, na Bíblia, nunca, em nenhum momento, havia sido registrado qualquer caso de ressurreição. Significa dizer que Abraão, além de obediente, a fé dele era extraordinária ao ponto de acreditar em algo que jamais havia acontecido naquele período, que é a ressurreição. E isso fez com que Abraão acreditasse. Ou seja, Abraão acreditava o seguinte, eu estou realizando isso, mas Deus vai agir da sua forma e Deus, da sua maneira, irá fazer com que o meu filho seja devolvido a mim. Né? Olha só esse aspecto de fé. Isso nos leva a fazer uma série de questionamentos, né, com relação à nossa fé também. Significa dizer que nós precisamos muito ainda crescer com relação a estas questões de fé. Vamos lá para o terceiro tópico, que é o que nós aprendemos aqui. O que de fato a gente aprende ao estudar sobre Gênesis 22. Né? Vamos aqui tentar mostrar algumas questões, algumas abordagens. É claro que existem muitas coisas aqui que a gente pode extrair para a nossa aprendizagem. Mas vamos lá para algumas questões aí. Vamos lá para o tópico 3.1, certo? Tópico 3.1 diz o seguinte: Deus cumpre a sua promessa. Há muitas lições maravilhosas em Gênesis 22, mas aqui destacaremos as duas principais. O que é que a gente vai destacar? As coisas principais que a gente aprende. A primeira lição tem a ver com o exemplo de Abraão. Com certeza a gente aprende muita coisa. Durante todo o texto de Gênesis 22, Deus se refere a Isaac como o único filho de Abraão. Abraão também era pai de Ismael, mas a designação único filho significa que Isaac era o único filho da promessa. Ismael tinha sido desertado e mandado embora. Além disso, a parte de Isaac não havia, a parte de Isaac, ou seja, a parte que pertencia ao menino, não havia outro através do qual Deus haveria de cumprir a sua promessa. O próprio Deus tinha sido bem claro ao dizer: porque por Isaac será chamada a tua descendência. Então, por exemplo, se algum dos irmãos se aventurar a estudar uma questão que se diz assim, por exemplo, se vocês forem estudar as culturas de alguns povos, principalmente do Oriente Médio, né? Por exemplo, a chamada antropologia, se vocês forem estudar antropologia com relação a isso, é onde a gente vai entender todos esses elementos, todas essas questões, né? Ou seja, através de Ismael surgem várias nações. E olhe que são nações fortes, grandes e poderosas que ainda hoje existem na Terra. E através de Isaac nasce aquela nação aonde todos os olhares de outras nações do mundo estão para ela. Ou seja, grandes nações e a nação que é visivelmente observada por todos os povos, ambos os lados surgiram do grande patriarca Abraão. Detalhe, não vamos nos misturar com essa questão toda, entendendo que a história de nós ocidentais é uma outra linha histórica, é uma outra situação. Então não vamos fazer uma mistura. A gente vê sempre na internet gente fazendo alguma mistura, né? Gente que não tem nenhum tipo de linhagem, de repente se descobre como judeu, se descobre como árabe. A gente respeita essas ideologias, mas embora muitas vezes não fazem sentido algum, né? Vamos lá para o tópico 3.2 por conta do nosso tempo.
Então, tópico 3.2, um pouquinho mais longo, diz aqui. Devemos confiar de forma absoluta, ou seja, nós precisamos confiar de forma absoluta no nosso Criador. Humanamente falando, a morte de Isaac significava o fracasso da promessa, a quebra da aliança. Mas Deus é imutável, seu propósito jamais pode ser frustrado. Suas promessas nunca são vãs e ele sempre é fiel à sua palavra. Abraão sabia disso e não teve de duvidar, né? Não teve dúvida de que Deus haveria de manter a promessa. Obviamente, a disposição de Abraão em entregar seu único filho em holocausto, sem questionar a ordem divina, foi uma grande prova de confiança, fidelidade e obediência ao Senhor. Mas havia algo ainda mais maravilhoso que o escritor dos Hebreus observava e colocava como a expressão máxima da fé de Abraão, né? Vamos dizer assim, foi colocado na galeria dos heróis da fé por conta disso. O que era? O patriarca estava tranquilo quanto a Isaac, porque sabia que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Observe. Qualquer pessoa nesse momento iria questionar a Deus o seguinte: Senhor, tu não disseste que através do meu filho Isaac tu iria fazer surgir muitas nações? Senhor, inclusive, tu me deste ele na minha alta velhice, eu com 100 anos e minha esposa com 90 anos. Abraão, no entanto, não questionou. Por que ele não questionou? Porque Abraão acreditava, fielmente acreditava, sinceramente acreditava, que por conta da promessa, olha só, por conta da promessa que Deus fez para ele acreditava, olha, se Deus me fez a promessa e a promessa de Deus é sincera, significa que, mesmo que eu sacrifique o meu filho, Deus trará o meu filho de volta em ressurreição. Ele ressuscitará o meu filho. Nesse ponto nós aprendemos o seguinte: Abraão foi o primeiro a falar sobre a possibilidade de ressurreição, quando nenhum ato de ressurreição ou nenhum acontecimento ou ação de ressurreição ainda não tivesse sido, nem mesmo registrado tivesse acontecido. Esse é um grande elemento de fé. A outra parte que nós aprendemos aqui, você vai acompanhar aí, no tópico 3.3, que fala sobre um tipo de Cristo. Então acompanha aí na sua tela. Vamos lá. Um tipo de Cristo. Uma outra lição, né, a outra lição que a gente aprende, ou seja, a outra parte de ensinamento que a gente aprende aqui, diz respeito mais especificamente à execução do plano da redenção. Ou seja, a execução do plano de Deus. O carneiro que o Senhor providenciou para substituir Isaac era um tipo de Cristo. Quando se usa a expressão tipo, né, tipo de Cristo, significa dizer que é alguém ou algo que é utilizado para figurar, né, ou, vamos dizer assim, profetizar o que aconteceria. Aquele sacrifício substitutivo, né, porque no caso, quando Jesus morre por nós, ele também realiza um sacrifício assim. Na verdade, quem deveria morrer seríamos nós, a humanidade inteira. Só que Jesus, assim como aquele cordeiro, também morreu por nós. Então, aquele sacrifício substitutivo prefigurou o sacrifício expiatório de Jesus na cruz. No Monte Moriá, um cordeiro substituiu Isaac e foi queimado em holocausto. Mas no Calvário ninguém pôde substituir o Cordeiro de Deus,
que morreu em nosso lugar. Né? Por quê? Porque ele veio para isso, ou seja, Deus se fez carne, Deus se fez em pessoa humana para que morresse por nós na cruz. Ou seja, aquele cordeiro é que na verdade representava Jesus Cristo ali. Naquele momento, Isaac era o pecador e o cordeiro que ali apareceu era o cordeiro substitutivo que morreria para a salvação de Isaac. Ele foi entregue em holocausto e sobre ele caiu o fogo da justiça divina por causa do pecado que ele tomou sobre si. Então, observe aí a série de questões doutrinárias que a gente aprende com relação à chamada doutrina da salvação. Ou melhor ainda, como disse, como estabeleceu, e assim foi denominada ao longo da história, por Martinho Lutério, que foi a doutrina da justificação. Então, a doutrina da justificação, ela se dá justamente por esses elementos doutrinários, né? Porque o Senhor vem morrer por nós, Ele morre em nosso lugar, nos dando a salvação de nossas vidas. Vamos lá para a parte agora da conclusão de hoje. Antes de apresentar a conclusão, eu quero de novo, como sempre eu faço, esclarecer para vocês o seguinte. Olha só, Gênesis 22 é um capítulo com 24 versículos. Aqui a gente está fazendo um tipo de abordagem. Qual é a abordagem que a gente está fazendo aqui? Nós estamos abordando obediência, nós estamos abordando o que a gente chama de tipologia, está sendo abordado aqui, e estamos abordando as consequências desse ato sobre a vida de Abraão e sobre as consequências na história do povo hebreu, né? Com relação às promessas. Agora, você também pode fazer uma releitura de Gênesis 22 e descobrir outras abordagens, porque não são as únicas. Existem várias outras abordagens que podem ser feitas nesses 24 versículos, certo? Então, a conclusão que eu vou apresentar aqui são as minhas conclusões dentro das abordagens que aqui foram apresentadas hoje. Mas você é livre para estudar novamente, descobrir outros elementos que possam ser abordados aí. Ok? Como sempre eu digo, não significa dizer que você vai estar mais certo, que eu estou mais certo, que você está mais errado, eu mais errado. Não. Significa dizer que naquele momento a gente focalizou aquele tipo de abordagem. Tá? Mas a gente pode descobrir e somar várias outras. Acontece que numa lição como essa não tem como abordar de forma assim universal, né, todas as questões. Então vamos lá para essa conclusão que eu vou apresentar aqui. É uma conclusão minha. Depois vocês podem chegar à conclusão também de vocês. Gênesis 22 termina fornecendo uma conclusão para a história, né, de Tera, né? Tera foi pai de Abraão, indicando a descendência de Naor, né? Naor foi o irmão de Abraão. Então, de Tera nasce Naor e nasce Abraão. E nasce também outro que veio a falecer. Esse pequeno registro é importante porque ele termina com o nascimento de Rebeca. Lá na frente nós vamos entender a razão disso e como é importante isso. Rebeca seria a mulher que dentro de algum tempo haveria de se casar com Isaac, né? A Rebeca, mãe de Esaú e mãe de Jacó. Então, Gênesis 22 começa com uma ordem que a princípio gera perplexidade por causa da possibilidade de morte de Isaac, mas termina com a apresentação da linhagem da esposa daquele rapaz que simbolicamente foi trazido, né, dos mortos. Isaac e Rebeca foram os pais de Esaú e Jacó, o homem que teve seu nome trocado por Deus para Israel. Ele foi o pai das 12 tribos que formaram a nação israelita. Ou seja, eu chego à conclusão aqui
de que esse acontecimento de provação para Abraão, ele foi de extrema importância para o posterior nascimento de todo o povo hebreu, de toda a tribo, todas as tribos que originaram o povo israelita, né? O povo de Israel. E isso é extremamente importante para a história do mundo. E eu peço que vocês continuem com a gente estudando aqui nessa Escola Bíblica Online, porque a partir de agora, né, a partir do capítulo 23 em diante, a gente vai mergulhar cada vez mais nos aspectos doutrinários de Gênesis, descobrindo sempre elementos doutrinários dentro de Gênesis, descobrindo, inclusive, que Deus é único e que esse Deus único, ele orienta e estabelece esta vida para o seu povo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a todos a oportunidade até aqui e nós vamos encerrar agora com uma oração ao Senhor. Vamos orar? Amado e eterno Pai, nós oramos ao Senhor, nós engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por este momento, te agradecemos por o aprendizado desse dia e age em nossa fé, nos dando também, Senhor, crescimento da nossa fé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde e preserve a todos no seu caminho hoje para sempre. Quem tiver qualquer pergunta, você pode enviar a sua pergunta para o seguinte endereço de e-mail. E aí a gente estará respondendo para você, porque aqui o tempo não é possível. Então tá aí, nuciefap@hotmail.com.